Em outro lugar da cidade, num apartamento luxuoso, com decoração moderna e impecável, Carminha está sentada no sofá tomando vinho quando Débora chega. A tensão entre as duas é palpável. Carminha, sem levantar os olhos da taça, comenta que Débora chegou tarde. Débora tira a bolsa e diz que teve uns assuntos para resolver. Carminha finalmente olha para ela, perguntando que tipo de assuntos. Débora hesita e conta que Nina pediu um favor. Quer que ela fique com Jorginho por uns dias. Carminha se endireita imediatamente, os olhos brilhando com interesse. Pergunta onde Jorginho está agora. Débora encolhe os ombros, dizendo que não sabe, que ele saiu de manhã e não voltou ainda. Carminha se levanta, perguntando como assim não sabe, que Débora era para tomar conta dele. Débora fica na defensiva, dizendo que não é babá dele, que Nina pediu para ficar com o menino, mas que ele é um adolescente, sai, entra, faz o que quer. Carminha começa a andar de um lado para o outro, pensativa, dizendo que tem algo errado nisso tudo. Pergunta por que Nina de repente quer se afastar do menino e por que escolheu Débora. Débora, irritada, sugere que é porque é amiga de Nina, porque ela confia nela. Carminha ri sem humor, dizendo que confiança é uma palavra interessante vindo de Débora, que sempre faz o que ela manda sem questionar. Débora fica desconfortável, perguntando o que Carminha quer dizer com isso. Carminha se aproxima de Débora, estudando seu rosto. Diz que quer dizer que Débora vai descobrir onde esse garoto está e vai descobrir agora. Débora tenta argumentar que não faz ideia de onde ele está, mas Carminha a interrompe, mandando que descubra, que use a cabeça, perguntando quem Jorginho conhece e onde ele poderia ter ido. Débora pensa por um momento e menciona um cara, Nilo, que às vezes ajuda Jorginho. E diz que ouviu falar de uma mulher, Lucinda, que cuida de crianças do bairro. Carminha sorri maliciosamente, dizendo que conhece esse nome, que então é lá que vão procurar. Débora fica alarmada, dizendo que não acha uma boa ideia Carminha ir, mas é interrompida. Carminha aponta o dedo, dizendo que não perguntou a opinião dela. Que amanhã de manhã elas vão visitar essa tal Lucinda e Débora vai ajudá-la a descobrir o que diabos Nina está escondendo. Débora engole em seco, sabendo que não tem escolha. De volta à casa de Lucinda, já é madrugada. A casa está silenciosa. Jorginho dorme em um dos quartos, junto com outras 3 crianças. Uma delas, um menino de uns 10 anos chamado Pedrinho, está acordado. Ele se levanta silenciosamente e vai até a cozinha beber água. Ao passar pela sala, ele ouve vozes baixas. É Jorginho e Lucinda conversando no sofá. Pedrinho se esconde atrás da porta, ouvindo. Jorginho pergunta com voz baixa se pode contar um segredo. Lucinda responde carinhosamente que sim, que pode falar. Jorginho revela que é sobre a tia Nina, que ela não é realmente sua tia. Lucinda fica surpresa pensando que ela fosse. Jorginho a interrompe, explicando que Nina cuida dele desde que sua mãe, desde que Carminha morreu. Mas às vezes sente que há algo que ela não conta, como se escondesse um segredo muito grande. Lucinda escolhe as palavras cuidadosamente, perguntando se ele já tentou conversar com ela sobre isso. Jorginho balança a cabeça, dizendo que toda vez que tenta, Nina muda de assunto ou começa a chorar. Ele não quer deixá-la triste, mas precisa saber a verdade sobre sua mãe, sobre quem ele realmente é. Lucinda o abraça, dizendo que a verdade tem seu tempo para aparecer, que às vezes as pessoas escondem coisas porque querem proteger, não porque querem machucar. Jorginho questiona o que acontece se a verdade for pior do que a mentira. Pedrinho, ainda escondido, arregala os olhos. Ele já ouviu o suficiente e silenciosamente volta para o quarto. Na manhã seguinte, Nilo chega cedo à casa de Lucinda. Ela está preparando café da manhã para as crianças, quando ele toca a campainha. Lucinda abre a porta e o cumprimenta, perguntando se veio ver Jorginho. Nilo entra e confirma, perguntando como o menino passou a noite. Lucinda, servindo café, diz que bem considerando tudo, que ele é um menino forte, mas que dá para ver que está sofrendo com alguma coisa, que conversou com ela ontem à noite. Nilo fica interessado e pergunta sobre o quê. Antes que Lucinda possa responder, Jorginho entra na cozinha, ainda sonolento.
Surpreso, pergunta o que Nilo está fazendo ali. Nilo tenta parecer casual, dizendo que veio ver se ele está bem, se conseguiu dormir. Jorginho acena que sim, dizendo que Dona Lucinda é muito legal. Há um momento de silêncio desconfortável. Nilo olha para Lucinda, que entende o recado. Ela pede às crianças que vão brincar lá fora por um pouquinho, que o café está pronto e podem levar. As crianças saem. Pedrinho lança um olhar significativo para Jorginho antes de sair, mas ninguém nota. Nilo fala com Jorginho dizendo que sabe que ele está passando por uma fase difícil, mas que precisa entender que não pode ficar fugindo dos seus problemas. Jorginho fica defensivo, dizendo que não está fugindo, que foi a tia Nina que pediu para ele ficar longe dela. Nilo, surpreso, pergunta por quê. Jorginho, com os ombros caídos, diz que não sabe, que ela disse que precisava de um tempo sozinha, que ele ia entender quando ficasse mais velho. Nilo e Lucinda trocam olhares preocupados. Nilo suspira e diz que vai ser sincero. Conhece Nina faz tempo, e se ela pediu para Jorginho se afastar, deve ter um motivo muito forte. Mas isso não significa que ela não se importa com ele. Jorginho, com a voz embargada, pergunta então por que dói tanto. Lucinda se aproxima e abraça o menino. Nilo observa, visivelmente tocado. Após uma pausa, Nilo diz que Jorginho vai ficar ali com Dona Lucinda até resolverem a situação e que ele vai conversar com Nina, vai descobrir o que está acontecendo. Jorginho, limpando os olhos, concorda. Nilo faz menção de sair quando ouve vozes do lado de fora, vozes discutindo alto. No quintal da casa, Nilo sai correndo e encontra Pedrinho discutindo acaloradamente com outro menino. Pedrinho empurra o outro, mandando que cale a boca, que ele não sabe de nada. O outro menino revida, dizendo que sabe sim que Pedrinho é mentiroso. Nilo separa os dois, perguntando o que está acontecendo ali. Pedrinho, furioso, diz que o menino está dizendo que ele inventa histórias. O outro menino aponta, dizendo que é porque Pedrinho inventa mesmo, que disse que ouviu Jorginho falando sobre segredos e mentiras. Nilo fica rígido, olha para Pedrinho severamente, perguntando baixo e de forma ameaçadora o que ele ouviu. Pedrinho, assustado, diz que não queria espiar, que só foi beber água. Nilo segura o menino pelo braço, perguntando alto o que ele ouviu. Pedrinho começa a chorar, revelando que ouviu Jorginho falando com Dona Lucinda, que ele diz que a tia Nina esconde um segredo, que ela não é realmente a tia dele e que ele quer saber a verdade sobre a mãe dele. Nilo solta o menino, chocado. Lucinda, que veio ver o que estava acontecendo, empalidece. Ela diz urgentemente para Nilo que ele não pode contar isso para ninguém, que o menino confiou nela. Nilo fica confuso, perguntando o que significa tudo isso. Que segredo é esse? Lucinda olha ao redor para ter certeza que ninguém está ouvindo e diz que não sabe, mas que seja lá o que for, é algo que está destruindo aquela mulher. Questiona se Nilo viu os olhos dela. Diz que Nina está sofrendo. Nilo fica pensativo, repetindo para si mesmo sobre um segredo sobre a mãe de Jorginho, sobre Carminha. De repente, seus olhos se arregalam como se tivesse uma revelação. Ele sussurra para si mesmo que não pode ser. Lucinda pergunta o que foi, o que ele pensou. Mas antes que Nilo possa responder, Pedrinho fala, ainda assustado, pedindo desculpas e prometendo que não vai contar para mais ninguém. Nilo, distraído, diz que está bem, mas ordena que Pedrinho mantenha isso em segredo, que não conte nem para os amigos, nem para ninguém. Pedrinho acena e sai correndo. Nilo se vira para Lucinda, dizendo baixo que precisa ir, que tem algo que precisa verificar. Lucinda, preocupada, pergunta o que ele vai fazer. Nilo, já saindo, diz que ainda não sabe, mas que se o que está pensando for verdade, isso vai mudar tudo. Ele sai apressadamente, deixando Lucinda com uma expressão profundamente preocupada. Em outra parte da cidade, numa casa simples, mas bem cuidada, Noêmia, uma mulher perspicaz de 50 e poucos anos está na sala dobrando roupas quando vê pela janela seu filho Cadinho interagindo com Tomás, um menino de uns 7 anos que mora na vizinhança. Ela franze a testa. Há algo no jeito como Cadinho fala com o menino que a incomoda.
Muito sorridente, muito atencioso, muito estranho. A luz do sol invade timidamente o pequeno apartamento de Nina. Ela está sentada à mesa da cozinha, mexendo distraidamente numa xícara de café frio. Seus olhos estão vermelhos, inchados de tanto chorar durante a noite. Débora está encostada na parede, observando a amiga com uma expressão preocupada. Nina começa a falar com voz trêmula, dizendo que não consegue mais fingir que está tudo bem. Toda vez que olha para Jorginho, vê tudo que perdeu. Débora tenta acalmá-la, dizendo que Jorginho precisa dela, que confia nela. Mas Nina explode, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela diz que exatamente por isso não pode continuar mentindo. Toda vez que ele a chama de tia Nina, sente uma facada no peito. Ele deveria chamá-la de mãe. Nina se levanta bruscamente, derrubando a xícara que se espatifa no chão. Ela não se importa. Débora tenta se aproximar, mas Nina levanta a mão pedindo distância. Com a respiração ofegante, Nina pede que Débora fique com Jorginho, pelo menos por um tempo. Ela precisa se afastar antes que enlouqueça e conte tudo, antes que destrua a vida dele de uma vez por todas. Débora fica chocada. Pergunta se Nina está falando sério. Diz que Nina é a única constante na vida do menino. Mas Nina a interrompe, quase gritando que exatamente por isso, depois de tudo que Jorginho passou, ele não merece ter mais uma bomba explodindo na cara dele. Ele não merece saber que a mãe que amava era uma impostora, que a verdadeira mãe está ali, do lado dele, mas não pode dizer nada. Um silêncio pesado toma conta do ambiente. Débora observa a amiga desmoronando. Ela pergunta suavemente se Nina acha que se afastar vai diminuir sua dor. Nina enxuga as lágrimas com raiva e diz que não, mas que vai impedir que cometa uma loucura. Ela implora, pedindo por favor que Débora fique com ele só por alguns dias, só até conseguir respirar novamente. Após uma longa pausa, Débora concorda. Diz que vai ficar com Jorginho, mas faz Nina prometer que vai voltar, que não vai abandonar o menino. Nina acena com a cabeça, prometendo que só precisa de um tempo. Débora a abraça e Nina finalmente se permite desmoronar completamente nos braços da amiga. Mais tarde, Jorginho caminha pelas ruas do subúrbio com as mãos nos bolsos, chutando pedrinhas distraidamente. Ele parece pensativo, alheio ao movimento ao seu redor. A rua está relativamente vazia, apenas alguns transeuntes apressados. De repente, 2 homens surgem de um beco. Um deles é alto e magro, com uma cicatriz no rosto. O outro é mais baixo, atarracado, com um olhar nervoso. Ambos se aproximam rapidamente de Jorginho. O primeiro assaltante agarra o braço de Jorginho, mandando que fique quieto e passe tudo o que tem. Jorginho, assustado, diz que não tem nada, jura que não tem. O segundo assaltante mostra uma faca, dizendo para não fazer gracinha e esvaziar os bolsos agora. Jorginho, tremendo, começa a revirar os bolsos. Tira um celular velho e alguns trocados, dizendo que é só isso que tem. Pedindo por favor que levem, o primeiro assaltante pega o celular e examina com desdém, perguntando se esse trambolho é tudo, que nem deve valer nada. Quer saber o que mais Jorginho tem? O menino jura que não tem mais nada. O assaltante mais baixo fica impaciente e empurra Jorginho contra a parede, dizendo que ele está escondendo alguma coisa e que deve falar onde está. Jorginho está aos prantos, implorando que o deixem ir. Nesse momento, uma voz firme ressoa pela rua. É Nilo, gritando para soltarem o garoto agora. Ele surge correndo. Os assaltantes olham para ele, hesitam por um segundo, então saem correndo com o celular de Jorginho. Nilo não os persegue, vai direto até o menino. Segura os ombros de Jorginho, perguntando se está bem. Se machucaram ele. Jorginho, ainda tremendo e limpando as lágrimas, diz que está bem, mas que levaram seu celular. Nilo olha ao redor com raiva, dizendo que aquela rua está cada vez mais perigosa. Diz que vai levar Jorginho para casa e pergunta onde ele mora. Jorginho hesita, diz que estava indo para a casa da tia Nina, mas ela não está lá. Nilo franze a testa, perguntando onde Jorginho ia ficar então. O menino encolhe os ombros, dizendo que não sabe, que Débora disse que ele podia ficar com ela, mas deixa a frase no ar. Nilo observa o menino por um momento,
claramente tocado pela situação. Suspira e diz que Jorginho não pode ficar vagando por aí, especialmente depois do que acabou de acontecer. Oferece levá-lo para um lugar seguro. Jorginho fica desconfiado, perguntando que lugar. Nilo pergunta se ele conhece Dona Lucinda, diz que ela cuida de crianças e que é um lugar bom e seguro, onde Jorginho pode ficar até a tia Nina aparecer. Jorginho olha para Nilo, ainda assustado com o assalto, mas vê sinceridade nos olhos do homem. Concorda baixinho. Enquanto isso, na mansão imponente de Tufão, que contrasta com o apartamento simples de Nina, o empresário está em seu escritório revisando papéis quando ouve a campainha. A empregada abre a porta e Nina entra, visivelmente nervosa. A empregada se surpreende, dizendo que o Sr. Tufão não estava esperando por ela. Nina força um sorriso, diz que sabe, mas que precisa falar com ele, que é importante. A empregada a conduz até o escritório. Tufão levanta os olhos dos papéis e sua expressão muda imediatamente ao vê-la. Surpreso, pergunta o que ela está fazendo ali. Nina entrelaça as mãos nervosamente e diz que veio pedir seu emprego de volta. Há um silêncio. Tufão se recosta na cadeira, estudando-a com atenção. Tufão questiona o fato de Nina ter sumido por semanas, sem dar satisfação, sem ligar. Ele teve que contratar outra pessoa para substituí-la. E agora ela aparece pedindo o emprego de volta? Nina, com voz baixa, admite que sabe que não tem o direito de pedir nada, mas que está precisando muito. Precisa trabalhar, precisa manter sua cabeça ocupada. Tufão se levanta e se aproxima, perguntando o que aconteceu. Diz que Nina nunca foi de sumir assim e questiona se isso tem a ver com aquele menino, com Jorginho. Nina desvia o olhar, incapaz de encará-lo. Pede por favor, implora dizendo que só precisa voltar a trabalhar e promete que não vai falhar de novo. Tufão observa a angústia genuína no rosto de Nina. Ele suspira. Após uma pausa, concorda. Diz que ela pode voltar, mas que precisa que ela seja honesta com ele. Se ela tiver qualquer problema, qualquer coisa que possa afetar seu trabalho ali, ele precisa saber. Nina, aliviada, concorda e agradece, dizendo que ele não vai se arrepender. Tufão volta para sua mesa e avisa que ela começa amanhã de manhã. Nina faz menção de sair, mas para na porta. Sem se virar, agradece novamente por ele ter dado mais uma chance. Ela sai antes que ele possa responder. Tufão fica olhando para a porta fechada, pensativo, à noite, na casa de Lucinda, que é modesta, mas acolhedora, com desenhos de crianças nas paredes e brinquedos organizados em cantos. A dona da casa está na cozinha preparando o jantar. Lucinda é uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos presos num coque, olhar maternal. Ela se surpreende quando Nilo chega com Jorginho. Lucinda pergunta quem é o rapazinho. Nilo empurra gentilmente Jorginho para dentro e explica que ele passou por uma situação difícil hoje. Foi assaltado ali perto da praça. Lucinda leva as mãos ao rosto, perguntando se o menino está bem. Nilo confirma que está, que chegou a tempo, mas que Jorginho não tem onde ficar essa noite, e a responsável por ele sumiu. Lucinda, já pegando um prato para Jorginho, diz para não falar mais nada, que claro que ele pode ficar ali. Pergunta se ele está com fome. Jorginho acena timidamente com a cabeça. Lucinda sorri e manda que ele sente, que vai preparar um prato, perguntando se ele gosta de macarrão. Jorginho responde baixinho que gosta. Enquanto Lucinda prepara a comida, Nilo se despede. Pergunta se ela tem certeza que não vai ser um problema. Lucinda acena com a mão, dizendo para ele imaginar que uma criança a mais ou a menos, ali sempre tem espaço. Nilo se despede de Jorginho, dizendo para ficar tranquilo, que Dona Lucinda vai cuidar bem dele e que amanhã eles resolvem o resto. Jorginho acena. Nilo sai e Lucinda coloca um prato fumegante na frente do menino. Ela se senta ao lado dele e pede que conte como se meteu nessa confusão toda. Jorginho começa a comer e, aos poucos, com a gentileza de Lucinda, vai se abrindo. Ele fala sobre a tia Nina, que está estranha, que disse que precisava ficar sozinha por um tempo, que ele tinha que ficar com Débora. Diz que não entende o porquê e pergunta se fez alguma coisa errada.
Lucinda toca sua mão suavemente e diz que às vezes os adultos têm problemas que não têm nada a ver com as crianças. Que tem certeza que a tia Nina ama Jorginho muito. O menino, com os olhos marejados, pergunta então por que ela o mandou embora. Lucinda não tem resposta para isso. Ela apenas aperta a mão dele carinhosamente. Noêmia larga as roupas e vai até a porta da frente, abrindo-a. Chama por Cadinho, pedindo que venha ali por um minutinho. Cadinho, animado demais, responde que já vai, que só vai terminar de mostrar um joguinho para Tomás. Noêmia é firme, dizendo para ele vir agora. Cadinho percebe o tom e sua expressão muda. Ele dá um tapinha no ombro de Tomás, dizendo que depois continuam. O menino acena e sai. Cadinho entra em casa e Noêmia fecha a porta atrás dele. Ela cruza os braços, olhando fixamente para o filho. Pergunta o que ele estava fazendo. Cadinho tenta parecer despreocupado, dizendo que nada demais, só mostrando um jogo novo que baixou para Tomás. Noêmia continua olhando, perguntando desde quando ele está tão interessado em brincar com crianças pequenas. Cadinho ri nervosamente, dizendo que Tomás é um menino legal, que não vê problema em ser legal com os vizinhos. Noêmia dá um passo à frente, dizendo que não é só ser legal, que tem algo no jeito como ele age com aquele menino que não está certo. Pergunta o que ele está escondendo. Cadinho fica na defensiva, dizendo que não está escondendo nada, que a mãe está vendo coisas onde não tem. Noêmia balança a cabeça, dizendo que conhece o filho, que alguma coisa não está certa. Avisa que vai ficar de olho, que se descobrir que ele está fazendo algo inadequado, vai ter problemas sérios. Cadinho engole em seco, acenando que entendeu. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Silas está numa joalheria cara, olhando anéis de noivado. Ele é um homem de meia-idade, bem vestido, mas com ar um tanto quanto arrogante. O vendedor mostra várias opções, mas Silas parece mais interessado nos preços do que nas pedras propriamente ditas. Ele finalmente escolhe um anel modesto e paga em dinheiro. Mais tarde, Silas chega à casa de Mona Lisa. Ela é uma mulher atraente, mas com uma expressão constantemente preocupada. Quando abre a porta e vê Silas com uma caixa de veludo nas mãos, seu rosto empalidece. Silas entra sem ser convidado, sorrindo largamente. Ele se ajoelha dramaticamente no meio da sala. Silas pergunta se Mona Lisa quer se casar com ele. A mulher recua, balançando a cabeça, dizendo que já conversaram sobre isso, que ela não quer. Silas se levanta, o sorriso desaparecendo do rosto. Diz que ela vai querer quando souber que ele tem informações sobre aquele pequeno segredo dela. Aquele negócio do dinheiro desviado da empresa onde trabalha. Mona Lisa arregala os olhos, sussurrando que ele não faria isso. Silas se aproxima, dizendo que não quer fazer, mas que vai se ela não aceitar o pedido. Diz que está oferecendo uma vida boa, segurança, tudo o que ela precisa. Só precisa dizer sim. Mona Lisa, com lágrimas nos olhos, pergunta por que ele está fazendo isso. Silas acaricia o rosto dela, dizendo que é porque a ama e porque sabe que no fundo ela também o ama. Mona Lisa se afasta, dizendo que nunca vai amá-lo. Silas dá de ombros, dizendo que com o tempo ela aprende. Guarda a caixa no bolso e diz que volta amanhã para ouvir a resposta dela, que ela tem 24 horas para decidir. Ele sai, deixando Mona Lisa em prantos. Em outra residência, Olenka, amiga de Mona Lisa, está preocupada. Ela liga para a amiga várias vezes, mas Mona Lisa não atende. Finalmente, Olenka decide ir até a casa dela pessoalmente. Quando Mona Lisa abre a porta, está claro que esteve chorando. Olenka entra rapidamente, perguntando o que aconteceu. Mona Lisa desmorona nos braços da amiga, contando tudo. Fala sobre o dinheiro que desviou da empresa há anos, quando estava desesperada e com dívidas, sobre como Silas descobriu e agora está usando isso para chantageá-la, forçando-a a casar com ele. Olenka fica horrorizada, dizendo que precisam ir à polícia. Mona Lisa balança a cabeça, dizendo que não pode, que se for à polícia, tudo vai vir à tona e ela vai presa. Vai perder tudo, sua reputação, seu emprego, sua vida. Olenka a segura pelos ombros, dizendo que casar com Silas sob chantagem não é solução,
que ela vai viver infeliz pelo resto da vida. Mona Lisa soluça, dizendo que não vê outra saída. Olenka promete que vai ajudá-la a encontrar uma solução que não vai deixá-la se sacrificar assim. As duas se abraçam, ambas chorando. No dia seguinte, numa academia do bairro, Rony e Leandro estão malhando quando Suelen entra. Ela é jovem, bonita e sabe o efeito que causa nos homens. Rony imediatamente para o que está fazendo e vai até ela, cumprimentando-a efusivamente. Leandro observa de longe, claramente incomodado. Rony convida Suelen para tomar um suco depois do treino. Ela aceita, sorrindo. Leandro se aproxima, dizendo que Rony não deveria estar se engraçando para Suelen, que ela não é para ele. Rony se vira, perguntando o que Leandro quer dizer com isso. Leandro diz que quer dizer que Suelen merece alguém melhor, alguém que possa realmente cuidar dela. Rony ri sarcasticamente, perguntando se esse alguém é Leandro. Leandro cruza os braços, dizendo que pelo menos ele tem um emprego estável e não vive de esquemas duvidosos como Rony. Rony empurra Leandro, dizendo para ele cuidar da própria vida. Leandro empurra de volta e em segundos os dois estão se agarrando, rolando pelo chão da academia. Outros frequentadores tentam separar a briga. Suelen observa a cena com uma mistura de surpresa e satisfação, claramente gostando da atenção. Quando finalmente são separados, o dono da academia expulsa os dois, dizendo que não quer esse tipo de comportamento em seu estabelecimento. Na rua, Rony e Leandro ainda estão se encarando com raiva. Rony cospe no chão, dizendo que Leandro ainda vai se arrepender. Leandro responde que é Rony quem vai se arrepender por ter mexido com a mulher errada. Os dois seguem caminhos opostos, ambos furiosos. Enquanto isso, na mansão de Tufão, Lúcio, um homem de aparência sombria com cicatrizes no rosto, está parado do lado de fora observando a casa. Ele fuma um cigarro, analisando os pontos de entrada, as câmeras de segurança, os horários de movimento. Depois de alguns minutos, ele joga o cigarro no chão, pisa em cima e se afasta. Mais tarde, naquele dia, Lúcio se aproxima da porta da frente e toca a campainha. A empregada a atende. Lúcio se apresenta como um velho amigo da família e diz que gostaria de ver Tufão. A empregada, desconfiada, diz que vai verificar se ele pode receber visitas. Lúcio sorri, dizendo que não tem problema, que pode esperar. A empregada volta alguns minutos depois e diz que, infelizmente, o Sr. Tufão não pode recebê-lo no momento, mas que ele pode deixar um recado. Lúcio sorri educadamente, dizendo que não tem problema, que volta outro dia. Ele se vira para sair, mas então para e pergunta se há alguém mais em casa que ele possa falar. A empregada menciona que o filho de Tufão, Max, está em casa. Lúcio diz que seria ótimo falar com ele, que são velhos conhecidos. A empregada, ainda desconfiada, mas não querendo ser mal educada, permite que ele entre e o conduz até a sala onde Max está jogando videogame. Max, um adolescente de cerca de 17 anos, olha para cima quando Lúcio entra. Ele não reconhece o homem. Lúcio se apresenta e diz que conhecia o pai de Max dos velhos tempos. Max desliga o videogame, educadamente oferecendo que Lúcio se sente. Lúcio aceita e começa uma conversa aparentemente casual sobre futebol e videogames. Depois de alguns minutos, Lúcio pergunta se Max quer um suco, que está com sede, e aposta que o garoto também está. Max diz que sim, e Lúcio oferece ir até a cozinha buscar para os dois. Max acha estranho,